Olá, alunos, tudo bem? Como é que vocês estão? Professora Marta Valéria, e hoje nós vamos iniciar o nosso segundo bimestre. E para iniciar o nosso segundo bimestre nas aulas de língua portuguesa, nós vamos estudar um gênero textual muito comum, muito visto hoje em nossa sociedade. É o gênero textual entrevista. Pergunto a você, aluno, pergunto a você, aluna, você sabe o que é uma entrevista? Entrevista é um diálogo entre duas ou mais pessoas, entrevistador e entrevistado. O principal objetivo é extrair declarações e informações sobre determinado assunto. Aqui nessa parte, pessoal, nós já vimos o conceito de entrevista. É o diálogo, é a interação entre duas ou mais pessoas, tá? E qual o objetivo da entrevista? Obter, declarações sobre um determinado assunto que vai ser importante ali para a sociedade no geral. As entrevistas são muito utilizadas pelos jornais, sites, revistas, rádios e TVs, com o intuito de passar um conhecimento para a população. Além de jornalística, existe também a entrevista de emprego, social, psicológica, entre outras. Pessoal, quando nós falamos em jornal, revista, rádio, nós estamos falando do suporte, o veículo de comunicação que nos traz esse gênero textual, ok? Então, você pode simplesmente pegar um jornal impresso. Se você for ler esse jornal, você vai folhear esse jornal numa determinada página lá, você vai ver, você vai encontrar entrevista. Da mesma forma, se for em revistas. Da mesma forma, se você for escutar um rádio, é muito comum que às vezes você escute, você esteja escutando o rádio e de repente esse gênero textual chegue até você. Uma entrevista, alguém entrevistando alguém sobre algo da pessoa ou algo que esteja acontecendo no momento. De maneira geral, essa linha de gêneros textuais, principalmente jornalístico, tem grande importância para a sociedade por possibilitar à população o conhecimento sobre fatos e assuntos por meio de profissionais que apuram os detalhes e os apresentam de forma completa e precisa. Quando nós falamos desses profissionais, são os profissionais do meio jornalístico, são aqueles que fazem a reportagem, aqueles que vão lá e procuram o fato e entrevistam as pessoas. E isso tem uma grande importância para a sociedade, porque é através de uma entrevista que muitas vezes você fica a par do que está acontecendo e a sociedade é beneficiada com isso. Estrutura da entrevista. Pessoal, para se fazer uma entrevista, o que é necessário, né? Vamos ver como é que se dá essa estrutura, né? A primeira coisa que tem é a definição do tema. Primeiro tópico da estrutura da entrevista. Definição do tema. É o primeiro passo para a entrevista acontecer. Somente a partir daí é possível escolher o entrevistado, que é a fonte, que tem mais conhecimento sobre aquele assunto e que contribuirá para enriquecer o texto. Definição do tema. O tema, o que é o tema? Nós sabemos que o tema é o assunto. Ora, se a entrevista vai ter o entrevistador e o entrevistado, então tem que haver o assunto. E esse assunto, no caso, é chamado de tema. Definido o assunto, vai se escolher o entrevistado, que é a fonte, certo, pessoal? Que é aquela pessoa de onde vai se extrair as informações sobre aquele assunto. Devo lembrar a vocês que a fonte, no caso, o entrevistado, não é escolhido aleatoriamente, tá? E eu vou dar um exemplo aqui para que vocês possam entender melhor. Se nós tivéssemos que falar sobre ensino remoto hoje, né? Tudo que nós estamos vivendo, sobre todas essas transformações, essas adaptações no ensino que nós tivemos que
que enfrentar, né, que nós tivemos que superar de uma certa forma, né? Então, eu iria escolher esse tema, que era o ensino remoto, né? O ensino remoto nos dias atuais. E a fonte, o entrevistado, quem seria? Lógico, se nós estamos falando sobre ensino remoto, sobre, né, os desafios do ensino e tudo mais, essa pessoa, o entrevistado, vai ser alguém da educação, certo? Isso pode ser um diretor, pode ser um supervisor, pode ser um professor, ok? Tem que ser alguém que entenda, um profissional que entenda, que seja capacitado e que entenda e que fale com propriedade sobre o assunto. Isso não quer dizer que o entrevistador também não tenha que estar a par. Lógico, se ele vai entrevistar uma pessoa, né, o especialista em educação, ele tem que saber do que ele está falando também e tem que saber um pouco do entrevistado, ok? Então, a definição do tema é muito importante, do assunto, e depois que tem essa definição do que se vai falar, a pessoa a quem vai se entrevistar também tem que ser uma pessoa que entenda sobre aquele tema, sobre aquele assunto. Depois da definição do tema, nós temos o roteiro. Como o próprio nome diz, é o material que vai guiar o entrevistador no momento da entrevista. Para elaborá-lo, é imprescindível pesquisar sobre o tema e sobre a fonte. A partir daí, podem ser listadas algumas perguntas que nortearão o trabalho, apesar de que podem surgir outras questões interessantes além do que estará no papel. Gente, o roteiro são as perguntas propriamente ditas, né? Se você vai entrevistar, você está no papel de entrevistador. Você vai entrevistar alguém, você tem que ter as perguntas. Então, esse roteiro são as perguntas que você vai fazer para o entrevistado. Isso não quer dizer que você vai seguir à risca. Pode acontecer de acordo com as respostas do entrevistado, né? Pode surgir outras perguntas, né? Porque, como a gente viu, a entrevista é a interação entre duas pessoas, duas ou mais pessoas. Então, é possível, é preciso fazer o roteiro? Sim, é preciso. Mas é preciso também que o entrevistador ele tenha a capacidade de pegar as respostas, né? Receber aquelas respostas do entrevistado e transformar em outras perguntas, ok? Título. Realizada a entrevista, ela é transcrita. Se for para jornal, revista ou internet. Muitas vezes ela é iniciada com um título que deve resumir o assunto abordado de maneira interessante, que prenda a atenção do leitor. O título ele é muito importante, pessoal. Muitas vezes a gente, quando vai ler um livro, a gente pela capa, pelo título, né? A gente já tem aquela curiosidade, já dá vontade de ler. Não é diferente da entrevista. Uma entrevista onde traz um título que chama a atenção do leitor, é bem possível que aquela entrevista seja lida por muitas pessoas, porque o título ele é muito importante e ele resume o assunto abordado, né? Ele resume o assunto abordado de uma forma interessante. E daí você fica, né, querendo saber, nossa, nós vamos falar sobre essa reportagem, essa entrevista é sobre a educação, tudo que nós estamos vivendo. Olha, tem uma pessoa aqui importante, né, que sabe, né, que fala com propriedade. Então, o título, ele traz, né, ele aguça o leitor para ter essa curiosidade, para poder ler essa informação, essa entrevista. E por fim, pessoal, tem a revisão. É fundamental que todo o texto seja revisado para identificar possíveis erros de escrita. A revisão ela é bem comum em todos os gêneros textuais, desde que esse gênero textual ele vai ser transcrito. Então, se você está realizando uma entrevista e depois essa entrevista ela vai ser publicada no jornal impresso, ela vai para uma revista, ela vai para a internet, entendeu? Ela tem que ser revisada.
ela vai ser revisada para identificar algum erro, né, ali para ser consertado antes dela ser publicada, ok? Aqui nós temos tipos de entrevista jornalística. Nós temos o tipo de entrevista individual, que é aquela realizada apenas com o entrevistador e o entrevistado, previamente agendada. Então, digamos, a pessoa vai marcar uma entrevista, certo? Com uma pessoa importante, né? Digamos, um governador, um prefeito, um presidente. E essa entrevista, você liga para o assessor ou para a secretária dessa pessoa e essa pessoa vai dizer o dia que aquela pessoa vai poder te atender. Então, você marca e vai. E nesse dia, pessoal, você vai realizar aquela entrevista. Isso é uma entrevista individual. É você e a pessoa. É o entrevistador e o entrevistado. Apenas. É um tipo de entrevista chamada individual, certo? Depois desse tipo, tem a de rotina, que é uma que é bem comum, que a gente vê quase todos os dias. Acontece a partir dos acontecimentos factuais e de interesse público, com personagens que estiveram presentes nessas ocorrências, que podem ser acidentes, mortes, assaltos, enchentes, entre outros. Os profissionais do meio jornalístico, eles estão sempre atentos ao que acontece na sociedade, acontece na comunidade, acontece na cidade, acontece no estado, certo? E aí o profissional, ele está atento, né? E aí acontece um fato que vai ser de importância assim, para a sociedade saber, então ele vai até o local, certo? Digamos, uma enchente numa cidade. De repente choveu muito e essa cidade encheu de água. Então o profissional do meio jornalístico vai lá, né? E vai colher essas informações. Geralmente tem pessoas que estavam lá na hora que aquilo aconteceu, que aquele fato aconteceu. Então, se foi uma enchente, geralmente tem uma pessoa que viu quando a água foi chegando, quando invadiu as casas, quando subiu, né, o nível subiu demais. Então, essa pessoa vai dar informações sobre aquele acontecimento. Essa é a entrevista, o tipo de entrevista de rotina, ok? Esses acontecimentos é de interesse público, de todo mundo. Depois nós temos a entrevista, o tipo em grupo, que ela é mais conhecida como coletiva de imprensa, é realizada com jornalistas de diversos veículos e cada um faz suas respectivas perguntas ao entrevistado. Essa em grupo nós vemos muito, principalmente no futebol, quando acontece um final de um campeonato ou de uma partida, que é muito importante. Então, tem vários veículos ali de televisão, né? Tem de revistas, enfim, tem uma gama muito grande de profissionais querendo entrevistar os jogadores. E aí os jogadores ficam todos sentados lá e aquele monte de microfones, né? E aí os profissionais, os repórteres levantam a mão e aí eles fazem perguntas e aí aquela pessoa ou aquele grupo ali, né, que está ali para responde aquelas perguntas. Esse tipo de entrevista é chamada em grupo. Ela é conhecida como coletiva de imprensa, ok? E depois nós temos a personalidade. Que tipo é esse? Esse também é muito comum, né? Descreve a vida de uma pessoa famosa, como seus hábitos, história de vidas e curiosidades. Esse tipo de entrevista, pessoal, a gente vê muito também, bem veiculada também em jornal impresso, em revista. Geralmente é um ator, uma pessoa que está fazendo muito sucesso no momento, um jogador também, né? Jogador de futebol. Mas a personalidade ali, essa personalidade é aquela pessoa importante, é aquela pessoa que fez um feito para a sociedade, né? E ali a entrevista vai ser exatamente sobre a vida dela, a história de vida, como começou, o que pretende fazer,
curiosidades daquela pessoa. Esse tipo de entrevista também é bem comum. Bom, pessoal, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de língua portuguesa. Até a próxima. Fiquem com Deus.